início nossa aula 10. Hoje vou falar em separação de variáveis em coordenadas cilíndricas, né? Agora, para funções de 3 variáveis, já falou em separação em no máximo 2 variáveis, né, no plano XY, Rφ. E daí vão aparecer as funções de Bessel como solução da equação diferencial que aparece na separação de variáveis. Vamos falar sobre as propriedades de ortogonalidade de funções num dado domínio, né, finito, sobre funções modificadas, outras funções também que aparecem, transformada de Fourier-Bessel, que permite obter a solução no hemisfério dada a especificação potencial no plano, né? E finalmente a gente vai só falar sobre a expansão da função inversa em coordenadas cilíndricas. A dedução é bem longa, a gente não vai fazer essa dedução, só vai mostrar mais ou menos a expressão. É semelhante ao que nós fizemos no caso do teorema da adição em coordenadas esféricas. Aqui é como se fosse o teorema da adição em coordenadas cilíndricas, né? Porque em muitas situações é importante expandir a função inversa, porque ela é parte da função de Green. Então, é importante. Esse material está contido no Jackson, capítulo 3, sessões 3, 7, 8 e 11, e no Afkin, no livro do Afkin, de Métodos Matemáticos para Físicos, né, capítulo 11, né? Então, lá tem mais detalhes das propriedades de funções de Bessel que vocês vão encontrar, né? Então, vamos considerar inicialmente agora o sistema de coordenadas cilíndricas, né? E, novamente, a gente está resolvendo problemas em que o potencial satisfaz a equação de Laplace, né? Laplaciano de φ igual a 0, certo? Essa é a equação que a gente está resolvendo. Agora, se a função é a função mais fácil de expressar em cilíndricas, né? Então a gente usa o Laplaciano em cilíndricas, que aparece uma derivada primeira e uma derivada primeira aqui dentro, o sobre R e o R em cima, né? Sempre observem, né? Quando a gente balanceia esse termo aqui, tem que ser dimensão de potencial sobre R ao quadrado, né? Que é a derivada segunda, né? Na realidade, a dimensão do Laplaciano. Esse R dimensionalmente contrabalanceia esse R aqui, né? Daí tem o segundo termo, 1 sobre R2, tá? 1 sobre o comprimento ao quadrado, derivado em relação ao número, que é φ, derivada segunda, e derivada segunda em relação a z, que dá 1 sobre o comprimento ao quadrado. Ou seja, está tudo correto aqui, né? Vamos admitir, procurar soluções separáveis, né? Da forma FGH. Bom, então vamos pegar isso aqui, vamos só dar uma trabalhadinha, só para ver como é que a gente chega nisso, né? Pega isso aqui, deixa eu botar para cá, certo? Deixa eu controlar aqui o meu sistema, pronto. Deixa eu tentar controlar aqui. Toda vez que começa a gravação, ele começa a... Estou tentando ajustar o tamanho aqui, ver se eu consigo aqui. Pronto, deixa eu conseguir aqui. Muito bem. Então, aí está o Laplaciano, né? Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Em cilíndrica, né? Impressionante como esse iPad está com essa síndrome agora. Muito bem, eu consigo fazer aqui. Então, quando você bota φ da forma FGH, né, cada um depende de uma variável, tá? Eu vou botar simplificadamente. Derivada em relação a R, isso aqui sai. Derivada em relação a G, isso aqui sai. Derivada em relação a H, isso aqui sai. A derivada, né? Então, você fica aqui com GH sobre R. GH sobre R
Aí você tem uma derivada total de R df dr, né? Mais FH sobre R2, D2G df2, mais FG, né? D2H dz2. E o que a gente faz aqui é dividir, certo, por FGH, né? Então você fica com... já vou botar aqui, tá certo? Dividindo por FGH vai ficar 1 sobre RF, né? 1 sobre GR2, ou R2G, e aqui 1 sobre H, né? Vamos expandir essa derivada, vai dar 1 sobre RF, esse pela derivada desse, vai dar R D2F DR2, mais este vezes a derivada desse, que dá DF dr, né? Mais 1 sobre R2G, D2G df2, mais 1 sobre H, D2H dz2. E agora eu vou multiplicar por R2, né? Tem um erro aqui, né? Deixa eu só igual a zero. Derivada segunda vezes R mais... não está errado. Isso aqui está errado. R derivada segunda, né? Mais df dr vezes R, mais vezes a derivada de R, que dá df dr, né? Dimensionalmente está correto. Então, se eu colocar esse R para dentro, vai ficar D2F dr2 mais 1 sobre R, 1 sobre F aqui fora, né? df dr, continua aqui, mais 1 sobre R2G, D2G df2, mais 1 sobre H, D2H dz2. A gente vai procurar um tipo de separação, e depois a gente modifica os parâmetros, né? Porque uma escolha de sinal vai dar vai gerar alguns tipos de funções, né? Então o que ele vai fazer é separar, colocar isso aqui para o segundo membro e usar aquele argumento, né? Em que cada função depende de um número específico de coordenadas, por exemplo, aqui depende de Z, aqui depende de R e φ. Então ambos têm de ser constantes. Vamos escolher uma constante de separação inicialmente com sinal negativo. Depois a gente vê as implicações de mudar o sinal dessa constante. Ela vai ser real inicialmente, ela pode ser complexa e daí gera outros tipos de soluções, tá certo? O parâmetro que vai governar a solução, sendo complexo, daí você tem combinações lineares de funções reais, como nós temos no caso da exponencial complexa, né? Combinações de funções reais, certo? Bom, aqui nós temos uma função diferencial que dá como solução funções hiperbólicas, que é a solução em Z, menos N2, né, H igual a zero. Nós sabemos que isso aí vai dar para H soluções do tipo exponencial, né, real, assumindo N real, né? Ou funções hiperbólicas,
cosseno hiperbólico de Nizet, cosseno hiperbólico de Nizet, né? Certo? Bom, e daí nós ficamos agora... posso apagar aqui, tá certo? Tira isso aqui. Bota a constante no lugar, né? Igual a menos N2. O que a gente vai fazer aqui? Vai agora multiplicar por R2, né? Vamos multiplicar por R2, que está aqui embaixo, para desacoplar a função G. Então, tira esse R2 daqui. Aparece um R2 aqui em cima, né? E aparece um R2 do lado de cá. Então a gente rearranja, combina isso com isso e separa disso aqui, né? Ou seja, você fica com R2 sobre F D2F dR2 esse termo aqui e passa para o outro lado mais I2R2 e passa isso para o lado de lá, vai ficar menos 1 sobre G D2G dφ2. E mais uma vez eu vou chamar isso aqui de uma outra constante, né? Vou chamar de uma constante positiva, podia ser negativa, a gente vai ver depois como é que muda, quais são as implicações de mudar os sinais dessas constantes, né? A gente começa com essa situação que é mais simples, lambda 2, certo? E aí eu gero uma equação diferencial para a função g, né, do tipo d2g dφ2 mais lambda 2g igual a zero, assumindo lambda, qualquer que seja lambda, né? Pode ser real ou complexo. Mas, se for real, as funções são reais, que são quem, né? As funções g difíceis são as funções exponenciais, que dependem do parâmetro lambda, né? J lambda φ, ou menos J lambda φ, ou equivalentemente, seno e cosseno, né? De lambda φ. Vale observar o seguinte, que se todo domínio, né, fizer parte do problema, todo domínio na variável φ, que é o azimuth, então essas funções só podem se reproduzir se lambda for um número inteiro, né? Incluindo o zero, porque a função cosseno é constante para m igual a zero. M igual a zero, mais ou menos 1, né? Ou 1, 2, 3, tipo funções seno e cosseno, ou com sinal. No caso das funções exponenciais complexas, a gente pode botar mais ou menos 1, porque combinações de funções, né? Complexo conjugado não é uma função que é a réplica da função original. Então, a gente usaria sinais no caso de funções complexas e não usaria os sinais no caso das funções reais. Bom, sobra agora a equação radial. Vamos multiplicar por f agora, tá certo? Esse f vem para cá, né? Vezes isso, certo? Vezes isso aqui também, né? Então a gente fica com R2 D2F dR2 mais R dF dR mais N2R2 menos lambda 2, né? Menos lambda 2 F igual a zero. Essa é uma equação diferencial muito conhecida, né? Vamos colocar de uma forma padrão aqui, vamos mudar, chamar NR de x, né? DDR igual a DDX dx dr, que é igual a ni ddx, d2 dr2 dá ni ddx dx dr, ddx de ddx dá d2 dx2.
e dx vale ni, fica ni2 d2 dx2, né? Então, isso aqui vira x2 sobre ni2. Esse d2 dr2 vai aparecer um ni2 que vai cancelar com esse, né? Aqui você tem x sobre ni, e aqui ni d dx que cancela com esse ni aqui, certo? Ni r igual a x, então a gente fica com uma equação mais simples, né? Vocês façam essas passagenzinhas aí, isso aí vai dar essa equação diferencial d2f dx2 mais 1 sobre x df dx mais ni2 em evidência, botei aqui em evidência, 1 menos depois que ele divide por R2, né? Eu não mostrei essa parte aqui, mas aqui a gente divide por R2, fica 1 sobre R, e se eu botar em R2 em evidência, fica R2 aqui embaixo, tá certo? Então, nós ficamos com essa equação aqui na variável x, que não é coordenada, tá? Essa é uma variável matemática. Vou chamar de outra letra para não confundir, né? Pronto. Essa, na realidade, é a equação diferencial de Bessel, né? Que é bem conhecida dos matemáticos, né? Não da gente, tá certo? A gente tem menos familiaridade, mas os matemáticos conhecem muito bem essa equação diferencial. Lembrando que a função f de x, né? F agora mudou a variável para x, f no fundo é f de ni r, né? Ni é um parâmetro que é 1 sobre comprimento, né? Porque isso aqui é adimensional, certo? A técnica de solução dessa equação diferencial é a mesma técnica que a gente falou antes, o método de Frobenius, né? Que assume uma potência de ordem mais baixa x elevado a alfa, ou seja, uma série de potências, porque uma potência apenas não resolve o problema. A gente já resolveu um problema com uma potência apenas em esféricas, né? Mas aqui não dá, certo? Aqui tem que ser uma combinação de potências de R. Então aqui você tem x elevado a i mais alfa. Quer dizer que a potência de mais baixa ordem é x elevado a alfa, né? Depois vai ter x elevado a alfa mais 1, x elevado a alfa mais 2, etc. O que a gente faz? Faz as derivadas, segunda, primeira função, e joga na equação diferencial. Quando a gente faz isso, né, e combina tudo, nós já fizemos isso antes, então eu vou pedir para vocês fazerem essa conta, tá certo? Demonstrarem isso aí, né? Se mostra que alfa 2 menos lambda 2 vezes A0 vale 0, vou chamar de condição I, certo? Condição 2I, daí tem o próximo. Por que a gente faz isso? Né? Porque a gente separa dois termos aqui, tá certo? Que eles tem que ser isolados, e depois tem uma série com relação de recorrência, que vai dar ainda alfa mais 1 ao quadrado menos lambda 2 a 1 agora, né? Igual a 0. E uma terceira relação, que é uma relação de recorrência, né? Que dado o coeficiente, eu sei o coeficiente de duas casas na frente, né? Aí mais 2 igual a menos 1 sobre i mais alfa mais 2 ao quadrado menos lambda 2. Observe que lambda é uma constante de separação que apareceu, né? Lambda aparece como fator de escala nas funções g de φ, né? Está aqui o lambda. Ele pode ser inteiro ou não, né? Então, esse lambda vai ser
importante aqui nessa série que a gente está determinando, certo? Então, isso aqui vezes aí, né? Desculpe, não é versão aí. Bom, primeiro caso, para isso aqui ser zero, ou A0 igual a zero, ou esse coeficiente aqui é igual a zero, né? Se A0 for diferente de zero, então você tem que satisfazer essa relação. Se essa relação for satisfeita, essa aqui não é, que é diferente. Então, se eu tiver A0 diferente de zero, o que acontece? A solução para alfa é alfa igual a mais ou menos lambda, né? Nesse caso, 2i só é satisfeita como alfa sendo igual a lambda, não balanceia isso aqui, não dá zero. Então, só é satisfeito se A1 for zero. Então, se eu escolher A0 diferente de zero, A1 tem que ser zero, né? Ou vice-versa, tá certo? Se eu fizer A0, 0, ou seja, eu não tenho, alfa não precisa ser mais ou menos lambda, diferente, tá certo? Então eu vou para a relação 2, eu tenho que escolher, por exemplo, A1 diferente de 0, então alfa mais 1 vai ser igual a mais ou menos lambda. Então, nesse caso, A0 tem que ser 0 e A1 tem que ser diferente de 0. As duas soluções são equivalentes, tá certo? Fornece soluções equivalentes, né? As soluções são aquelas que pulam de duas casas, né? Nós temos... ou seja, nós temos soluções independentes, quer dizer, em princípio independentes, né? Porque nós temos dois valores da constante alfa, né? Observe que, por exemplo, se lambda for um número negativo, né, a série de potência começa em x elevado a um número negativo, tá certo? Que é uma função que tem singularidade na origem, por exemplo, né? Então, escolhendo A0 diferente de 0 e alfa igual a mais ou menos lambda, nós temos a relação de recorrência, só olhar para ela aqui, certo? Vou chamar isso aqui de 2J, né? Nós teríamos algo assim, né? A2J igual a menos 1, A2J menos 2, né? Porque nós temos só termos pares, né? A0, A2, A4, A6, etc. E I mais 2 igual a 2J, que dá 2J mais alfa, que dá mais ou menos lambda, né? Alfa é mais ou menos lambda ao quadrado, menos lambda ao quadrado. E, obviamente, a gente pode usar essa relação de recorrência recursivamente até chegar em A0, né? Isso vai dar um resultado, que vai ser algo do tipo A2J igual a menos 1 elevado a J sobre 2 elevado a 2J. Aparece aqui um J fatorial e um produtório de n igual a 1 até J de lambda mais n, né? Certo? Isso aqui é para o caso alfa igual a lambda, tá certo? Esse produtório aqui, só para a gente dar uma olhadinha, né? Produtório de n igual a 1 até J
lambda mais n vai dar lambda mais 1, lambda mais 2, etc. Lambda mais n, lambda mais j, desculpe. Isso aqui a gente reconhece quando esse lambda é inteiro. Isso aqui daria lambda mais 1, lambda mais 2, etc. Lambda mais... desculpe. Tá m aqui no lugar, né? Número inteiro m. Nós temos aqui algo do tipo m mais j fatorial, que vai de 1 até m, né? 1 vezes 2 vezes m mais j. E eu tenho que dividir por m fatorial, né? Para dar a partir produtória a partir de m mais 1. Ou seja, para lambda inteiro, o produtório dá simplesmente m mais j fatorial sobre m fatorial. Tá? Se m não for inteiro, aí a gente tem que ter uma outra função. Ou seja, lambda não inteiro, nós temos uma função chamada função gama, que pode representar esse produtório aqui, certo? A função gama de x. Outra função, vocês podem ir lá no AF aqui também, que tem tem tratamento da função gama, tá certo? Definido por essa integral. X agora é um número não inteiro, tá? Número qualquer. Vai dar a integração t elevado a x menos 1 exponencial de menos t dt. Né? Se a gente resolve essa integral por partes, por exemplo, gama de x mais 1, né? T elevado a x elevado a menos t dt. Né? Se a gente resolver isso aqui por partes, chama isso aqui de dv, isso aqui de u. Isso aqui vai dar uv, né? U, que é t elevado a x, integral de e elevado a menos t, e elevado a menos t vezes menos 1, dá menos, né? De 0 a infinito, menos integral de v du, que dá mais, né? Du é x t elevado a x menos 1, né? Esse x não é variável, a integração sai, e fica a integral t elevado a x menos 1 elevado a menos t dt. Isso aqui nada mais é do que x vezes gama de x. Essa é a propriedade, né? Importante. Ou seja, para t tendendo infinito, isso aqui dá zero, porque é exponencial de zero, né? Mesmo que t cresça, tá certo? Indefinidamente, mas não supera a exponencial. E para t igual a zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá 1. Ou seja, esse termo aqui igual a zero, ficamos com x gama de x, ou seja, gama de x mais 1 igual a x gama de x, tá certo? Essa é a propriedade. Daí a gente vê, né? A função gama e a função fatorial são semelhantes, certo? Por exemplo, né? Gama de 1. A gente está fazendo essa discussão todinha para ver aquele produtório lá, né? Como representá-lo matematicamente, através de funções bem conhecidas. Gama de 1 seria integral de 0 a infinito elevado a menos t gama de x mais 1, né? Deixa eu botar aqui de novo, peraí. Integral de 0 a infinito
t elevado a x elevado a menos t dt. Para x igual a 0, você tem gama de 1. Né? Gama de 1 dá quanto? Integral de t elevado a 0, que dá 1, é elevado a menos t dt. Isso aqui dá 1, certo? Gama de 2 vai ser integral de 0 a infinito, de t elevado a 1, né? Exponencial menos t dt. Fizemos por parte já isso, né? O primeiro termo dá 0, a gente já fez isso antes. Chama isso aqui de u, isso aqui de dv, né? Então vai ficar integral de e elevado a menos t dt de 0 a infinito, que também dá 1, certo? Se eu for prosseguir, né, usando a propriedade, né, gama de 3 igual a gama de x mais 1 igual a x, né? X mais 1 igual a x gama de 2. Então temos aqui 2. Gama de 4 igual a 3, gama de 3, que é 3 vezes 2, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí começa a aparecer gama de n, né, é igual, vou botar de n mais 1, gama de n mais 1 vai ser produtório até n, né? N fatorial, certo? Então a função gama é a função fatorial para o argumento inteiro, que é a função que dá aquele produtório para o argumento real. Ou seja, aquele produtório que a gente acabou de falar, o produtório está aqui um pouquinho em cima, produtório, vamos ter J de lambda mais N, né? N varia de 1 a J, tá certo? Isso aqui vai dar a função gama, verifiquem, tá certo? Lambda mais J mais 1, dividido por gama de lambda mais 1. Isso aqui é um produtório, né? Até gama de 1, tá certo? Isso aqui vai lambda menos 1, etc. Gama de 2, que dá lambda vai até gama de 1, né? E esse aqui é um produtório que vai até lambda mais j e vai caindo. Quando ele faz a razão dessas duas, eu tenho exatamente esse produtório aqui, certo? Ou seja, em resumo, né, para lambda inteiro, você tem aí que o A2J, né, que é a nossa relação de recorrência, vale menos 1 elevado a j, daí aparece o fatorial, sobre 2 elevado a 2j, j fatorial, m mais j fatorial, acho que está ao contrário, não? Ah, não, tá certo, produtor lá embaixo, tá certo. A 2j até A0, né? Até o A0, certo? Para lambda não inteiro, ou seja, lambda vai ser inteiro quando 0 menor ou igual a φ menor do que 2π fizer parte do domínio. Lambda vai ser não inteiro quando o domínio for restrito a uma variação angular menor, né? Então você vai ter o A2J tem essa fórmula, menos 1 elevado a j, função gama de m mais 1 sobre função gama de m mais j, de lambda, m mais 1 não, desculpa, de j, de lambda mais 1, lambda agora não é inteiro, gama de lambda mais j mais 1, né? Vezes a 0. Certo? E a solução que nós temos é essa solução f de x a 0
gama, função gama que não depende do índice da soma, né, de lambda mais 1, 2 elevado a lambda, e daí você tem essa soma aqui, tá certo? É importante que vocês demonstrem isso aí, tá? Isso aí tem que fazer umas continhas para chegar nesse resultado. Menos 1 elevado a j, 1 sobre j fatorial, aqui faltou 2 elevado a 2j vezes j fatorial, que eu não coloquei, certo? Por isso que tá. Então aqui vai ficar gama de lambda mais j mais 1, né? Vezes a zero. Aliás, a zero já tem, né? Muito bem. A convenção é eliminar esse a zero, chamar isso aqui, certo? Tudinho de 1, né? Escolhe a zero tal que esse produto dê 1. Nós ficamos com uma função mais simples, sem essa constante na frente. Isso aqui faltou, né? X sobre 2 elevado a lambda mais 2j. Né? Então nós ficamos com essa expressão aí. Menos 1 elevado a j, 1 sobre j fatorial, função gama de m mais j mais lambda mais j mais 1. E aí é x sobre 2 elevado a 2j. Bom, essa é a chamada. Observe que a gente escolheu a solução, né? Alfa igual a lambda, né? Não foi alfa igual a menos lambda. Tudo isso alfa igual a lambda, certo? Essa é a chamada função de Bessel de primeiro tipo, ou de primeira espécie, tá certo? De ordem, a ordem da função é lambda, né? Se lambda for inteiro, nós temos a função de Bessel, eu vou chamar de J agora, tá certo? Que é o nome que ela recebe. Tem essa expressão aqui, tá certo? Isso aqui tá errado, né? Tem um errozinho aqui. Tem um erro aqui, só um minuto. Eu esqueci de botar aqui o fator que, porque a potência começa em x elevado a lambda, né? X sobre 2 elevado a lambda, né? Então vai ficar agora x sobre 2 elevado a m, no caso, né? Elevado a m, daí tem essa soma. Começa na potência m. Menos 1 elevado a j. A gente está tratando no primeiro caso do lambda alfa igual a mais lambda, porque o outro caso a gente vai ter cuidado para poder tratar, certo? Você fica com x sobre 2 elevado a 2j. Né? Bom, se lambda for inteira, aqui é a função de Bessel de ordem m, né? Bom, voltando ao caso lambda não inteiro, né? Aí você tem duas situações peculiares. Lambda não inteiro. Se a gente analisa as propriedades dessa função de Bessel, certo? Bom, se lambda for não inteiro, a função obtida para alfa igual a menos lambda é independente, ou seja, j menos lambda de x é independente
de J lambda de x, né? São funções independentes, ambas podem ser usadas como combinações lineares de ambas podem ser usadas, certo? Observe que a J menos lambda começa numa potência negativa, né, de x, porque a potência mais baixa ordem é elevado a menos lambda agora, certo? Então, quer dizer que ela diverge na origem, em princípio, né? Ela é diferente da outra que não diverge na origem porque as potências são positivas. Essa seria a expressão, né? X sobre 2 elevado a 2j. Então você tem essas funções J lambda e J menos lambda independentes, a menos que isso é válido para lambda no inteiro. Lambda inteiro, o que se tem é que J menos M é uma réplica de Jm. Então, J menos M não é uma segunda solução independente da equação diferencial. A gente tem que ter um artifício para fazer isso, né? Pode-se mostrar, tá certo? E aí dá um pouquinho de trabalho, mas não é complicado, né? Mas pode-se mostrar que J menos M de x é menos 1 elevado a M, né? Jm de x. Certo? O fato é que se a gente for calcular por que isso, né? Só para a gente dar uma ideia, tá certo? A relação de recorrência é AI mais 2 igual a menos 1 sobre I mais alfa mais 2 ao quadrado menos lambda ao quadrado, né? Se lambda for igual, se lambda for igual a menos m, a solução é alfa igual a lambda igual a menos lambda, que dá m, né? Alfa igual a m, certo? Nós ficamos com AI mais 2 I mais m mais 2, isso aqui vezes aí, né? Menos m2 ao quadrado aqui, vezes a i, né? Desculpe, igual. Então ocorre que aí pode ser zero, né? Se isso aqui for zero, certo? Esse é o problema, né? Acho que eu botei o sinal errado aqui. A alfa igual a menos m, desculpe. A alfa igual a menos lambda, né? Lambda igual a m, tá certo? Né? Erro aqui. Alfa igual a menos m no caso, certo? Alfa é igual a menos m, né? Alfa igual a m foi um caso, tá certo? Agora alfa igual a menos m. Então quando alfa igual a menos m, isso aqui está errado, isso aqui é menos. Vamos fazer I mais 2 igual a I mais 2 igual a 2j. I mais 2 igual a 2j, vai ficar 2j menos m ao quadrado menos m2 igual a 2j menos 2. Ora, isso aqui vai ser zero em algum ponto, né? Para j igual a m, né? Em j igual a m, o que acontece? A2j, A2m menos 2 vai dar zero. E A2m vai ser diferente de zero, né?
Então, a série começa em A2M e todos os termos anteriores são nulos, né? Começa em A2M. Então, em função disso, certo? A função J-M, ela vai ter a mesma série de potências da função Jm, porque ela vai começar no termo x sobre 2 igual a J menos M, né? Certo? Porque o lambda é igual a menos M, tá certo? Então, mas ela começa em J igual a 2M. Então, a potência mais baixa ordem é x sobre 2 elevado a 2M menos M, que é M, né? Potência mais baixa ordem, tá certo? Ou seja, que é a mesma série de potências da função J original. Então, por isso, né, a função J menos M é uma réplica da função Jm. E essa réplica é uma constante que é menos 1 elevado a M, só depende do índice, né, se vai ser par ou ímpar, vai dar isso aí, tá certo? Então, a gente não pode usar essas funções, vamos usar agora uma função chamada função de Neumann. Essa combinação aqui é conhecida na teoria de equações diferenciais, né? Isso aqui, na verdade, para lambda inteiro dá menos 1, né? Isso aqui para lambda inteiro dá 0. Então, essa função aqui, ela não tem singularidade para lambda diferente de 0, né? Não tem problema nenhum. Mas para lambda não inteiro, mas para lambda inteiro ela tem singularidade. E no limite, quer dizer, ela não tem singularidade, porque ela tem um limite para lambda tendendo ao número inteiro que dá a função de Bessel, função de Bessel de segundo tipo, né? Que é essas funções y, tá certo? Então, essa função de Bessel de segunda espécie, né, ela é independente da função Jm e é uma segunda solução da equação diferencial, né? Aqui estão as propriedades das funções de Bessel, né? Vamos dar uma olhadinha, tá certo? Nas funções de Bessel de primeiro tipo, o que elas têm de peculiar, né? Elas oscilam, certo? Número infinito de raízes, né? A função J0 é não nula na origem, vale 1, certo? Todas as seguintes têm uma raiz na origem, né? E tem um número infinito de raízes também, certo? Parece com as funções seno e cosseno, né? Porque elas oscilam, só que a amplitude delas decai. Essa é a diferença. Mas são oscilatórias. Já as funções de segunda espécie, elas têm o que de diferente? Elas também são funções oscilatórias, certo? Mas o que divergem na origem. Então, por exemplo, se a origem que quer dizer R igual a 0, na verdade é o eixo Z, né? Se o eixo Z fizer parte do domínio e nós soubermos que não há singularidade no eixo Z, então a gente tem que descartar a segunda componente da solução, que seria a função de Bessel de segundo tipo, né? Certo? Então tem essas peculiaridades. As raízes, todas as duas, só a gente complementando, todas as duas, a função de primeiro tipo e a de segundo tipo, elas são finitas para argumento tendendo a infinito, né? Então, para x tendendo a infinito, elas são finitas, certo? Essas funções têm raízes, podem ser calculadas, né? Essa raiz aqui é particularmente importante, né? Quando se trabalha com fibras ópticas, esse númerozinho mágico aparece lá para saber a condição de corte do modo de mais baixa ordem na fibra óptica.
né? Então, você tem o número de raízes, observe, isso aqui é a ordem, né? K igual a 1, K igual a 2, terceira raiz, etc. A função J0 não tem raiz na origem, né? Então, a primeira raiz está em 2.405, a segunda em 5.52, a terceira em 8.65. E as outras funções de Bessel têm raízes na origem. Isso é uma coisa importante a se lembrar, certo? E a raiz progressivamente vai aumentando. E se você for contar, o número é infinito, porque as funções oscilam, né, para todo x. Função de Bessel de segunda espécie não tem raiz na origem porque elas divergem na origem, mas tem raízes, primeira raiz, segunda raiz, etc. Né? Certo? Tem algumas outras propriedades importantes, a gente tem que adquirir essas familiaridades, né? A primeira propriedade é aquela que a gente falou, que as funções de Bessel de ordem inteira, se você mudar o sinal da ordem, você tem uma réplica com esse coeficiente, menos 1 elevado a m, né? Tem aquelas relações de recorrências que nós tínhamos para os polinômios de Legendre também, tá certo? Né? Qualquer função de Bessel, seja a primeira ou segunda espécie, se combinadas, né, duas vizinhas à direita e à esquerda da função de Bessel central, você tem esse resultado aqui. Né? Também a derivada, isso é importante, né? A derivada da função de Bessel pode ser calculada em termos das funções vizinhas. E tem aqui esses valores assintóticos das funções de Bessel, para a gente ver como é que elas se comportam, né? Funções de Bessel de ordem m para x pequeno é o primeiro termo da série, na realidade. É o dominante, certo? Então, basta você pegar o primeiro termo da série, vai ser o termo mais que vai dominar a série para x pequeno, né? X muito menor que 1. É x elevado a m, né? Basicamente sobre m fatorial. Né? Em particular, se m for 0, tá elevado a 0, que dá 1. Certo? A gente teria que pegar o próximo termo da série para poder calcular. Né? 1, ou seja, a função de Bessel de ordem 0 é J0, 1 menos próxima potência, que é uma coisa assim do tipo kx2. Certo? É uma função parabólica, mais ou menos, para x pequeno. Né? As funções de segundo tipo têm esse comportamento para m igual a 0, elas se assemelham à função log. Né? E para m diferente de 0, elas são tipo função inversa, né? Potência de m. Certo? Né? Então elas divergem na origem. Para x muito grande, as funções de Bessel parecem com as funções seno e cosseno. Primeiro tipo é cosseno, segundo tipo é seno, com a diferença que elas decaem com a raiz de x. Né? Então são funções muito parecidas com funções seno e cosseno, com uma amplitude que decresce à medida que x aumenta. Esses são resultados importantes para a gente saber e ter essa familiaridade com as funções de Bessel, saber como usá-las na solução de um dado problema. Né? Existem outras funções também obtidas como combinações lineares das funções de primeiro tipo e segundo tipo, né? Jm mais exponencial complexa j vezes y, ou menos j vezes y. Né? É tipo as funções exponencial de mais ou menos jx, né? Que é cosseno, que é a função j, né? Cosseno de x, mais ou menos j seno de x, que é a função y. Né? Então, as funções de Henkel são as correspondentes às exponenciais complexas com o emprego das funções de Bessel, né? Funções de Henkel. Certo? Bom, lá no nosso capítulo 11 do Afkin há as propriedades de ortogonalidade das funções de Bessel.
a gente não vai derivar, porque isso requer a gente trabalhar na equação diferencial e calcular essas propriedades, né? E usar a teoria de Sturm e Liouville para poder fazer isso. A gente vai direto para o resultado que importa. Que importa para a gente saber que tipo de propriedade de ortogonalidade existe por causa de funções de Bessel, né? Então, se a gente define xmn, né, como sendo a n-ésima raiz de Jm, né, a gente pode também expandir em função de segunda espécie também, tá? Cada um tem a sua propriedade no domínio que for correspondente lá. Então, quer dizer que para Jm, a n-ésima raiz, ou seja, dá Jm igual a 0, né? Lembre-se que xmn é adimensional, né? Observem que x é igual a... esse x aqui não tem nada a ver com o x não tem nada a ver com o x da equação diferencial. Esse é um x diferente, tá certo? É um x que dá a raiz, né? Então vamos definir essas funções Wmn, que são Jm de xmn r sobre a. Ou seja, quer dizer que em r igual a a função w dá zero. Então a função w tem um nó em r igual a, certo? Ou seja, Wmn de 0 vale 1 se m igual a 0 e vale 0 se m diferente de 0, porque a função de Bessel j é 0, né? A gente define o produto escalar no espaço, no domínio da variável r, como sendo esse produto escalar. Para funções reais não precisa ter um complexo conjugado aqui, né? Então aqui é r dr f vezes g. Lembrando que o elemento de área, né, a componente z do elemento de área diferencial em cilíndricas é r dr dφ. Então existe uma integral em R que é R dr. Por isso que aparece exatamente esse R dr aqui, certo? Então essa é a razão, né? Então pode-se mostrar, usando a teoria de Sturm e Liouville, que essas funções Wmn são ortogonais. Observem que para cada m eu tenho uma propriedade de ortogonalidade específica. Para m igual a 0 eu tenho um conjunto de funções ortogonais. Tem que achar as raízes da função J0. Para m igual a 1, tem um conjunto de funções ortogonais, tem que achar essas raízes. Então, qual é a propriedade? Que produto escalar de duas funções W com raízes indexadas por índices n e n' dá uma constante, né? Jm mais 1 da função xmn, que não é raiz de Jm mais 1, é raiz de Jm ao quadrado delta de n e n'. Ou seja, só se for a mesma raiz. Se for diferente de zero, dá zero o resultado, né? Ou seja, com essa propriedade a gente pode fazer expansão, uma função de R, sendo uma combinação de funções de W, né? E assim, se a gente usar essa propriedade de ortogonalidade, o que a gente tem? Se eu pego aqui f de R, né? Vou tirar um argumento aqui para usar símbolos, tá certo? Uma combinação linear, né? De n igual a 1 é infinito. N é a ordem da raiz, né? E depende de m, né? Então, para um dado m, isso aqui vai dar um resultado diferente, né? Jm de x né? Jm é na Wm, né? De R, né? Eu vou tirar o R como argumento, tá certo?
Então eu faço produto escalar formalmente em ambos os membros com uma função WM n', ou seja, multiplico por RDR, integro zero infinito. Isso aqui vai dar um termo só, né? AM n', WMN, na verdade, na ordem, né? A gente faz W com F. Se for complexo, né? Então, MN' com W, MN, linha, né? Porque eu já fiz para N igual a N'. N diferente de N dá zero. Isso aqui é o resultado que nós temos já, né? Isso aqui dá A2 sobre 2. Jm mais 1, né? Da raiz da função de Bessel de ordem M ao quadrado, né? Certo? Aí você tem o coeficiente. Vamos tirar o n', botar de volta a m, vai dar AMN igual a 2 sobre A2 Jm mais 1. Isso aqui é um m, né? Xmn está assim, J ao quadrado, né? Daí produto escalar, que é aquela integral, né? Vou fazer isso assim formalmente, tá certo? 2 sobre A2 isso aqui na verdade é integral zero infinito R dr, né? WMN' de R, que é JM, né? Vou botar aqui JM XMN' R sobre A, e a função F que eu quero expandir, F de R. Esse é o resultado para o coeficiente. Daí você expande as funções em coordenadas cilíndricas, certo? Então, em resumo, soluções governadas pelas funções de Bessel de primeira e segunda espécie. O que nós mostramos, né? Nós temos aqui que a função é um produto de três funções, né? Dependendo do domínio na variável φ, você tem funções de Bessel de primeira e segunda espécie de índice não inteiro, né? Em princípio, certo? A gente raramente vai encontrar essa situação, mas pode encontrar, né? O domínio não tenha toda a variação azimutal em φ, certo? Então, para a função z de φ, você tem funções seno e cosseno, lambda não é inteiro, porque você não tem o domínio completo, em princípio, né? E a função h deu uma função hiperbólica para essa situação que a gente escolheu, né? Se você tiver todo o domínio, você vai ter agora lambda igual a m. Isso aqui vai se tornar o quê, né? Bom, isso aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui vai se tornar AJM de NIR, né? Esse NI veio daqui, certo? Da variação em Z, mais B, função modificada. Observe que a gente está usando a modificada nos dois casos, tá certo? Modificado não, desculpa, em segunda espécie, nos dois casos. Aqui você teria funções seno de M, φ, cosseno de M, φ. Isso aqui é para todo domínio, né?
isso aqui permanece. E, obviamente, isso aqui vai ser escolhido como raiz, né? Se o domínio for de 0 a A, Ni vezes A tem que ser uma raiz da função de Bessel. A gente não vai normalmente fazer nada por enquanto, depois a gente faz isso. Aqui permanece a mesma coisa, né? Bom, outras funções de Bessel. Temos também as funções chamadas funções modificadas, né? Vamos voltar à equação diferencial, que fez uma separação aqui, né? Esse termo aqui é uma constante. A gente escolheu menos Ni2, que deu uma função hiperbólica em Z. Se eu escolher mais Ni2, a gente vai ter funções periódicas em Z agora, né? Permanece a solução em φ com a escolha que a gente fez, porque não depende de Ni a solução para G, né? Então isso não é um problema. E a solução radial é obtida fazendo, no lugar de Ni, Jni, porque é o quadrado muda o sinal, né? Então, essas funções, quando você tem, se a gente jogar Jni na série de potências, né, observem que, só para dar uma ideia, né, a série de potência é do tipo x sobre 2 elevado a lambda, né? Ou menos lambda mais j, tá certo? Se você faz x, as funções que você obtém são do tipo f de r igual a j lambda, ni virou jni, né? Jni r mais b, função de segunda espécie, e jni r, né? Isso aqui era o x, na realidade, antes, né? Então, tudo se passa se ele fizer x virar jx na série de potência. Se eu fizer x virar jx, né? Então, nós temos aqui j elevado a lambda mais... A gente está confundindo aqui os índices, né? Vamos mudar essa variável de indexação aqui para i, tá certo? Para não confundir com o número complexo, né? Eu estou usando a notação do Jackson. O Jackson usa, eu acho, o número complexo i, a gente usa o número complexo j, né? Então fica jx sobre 2 elevado a lambda mais uma potência i, que dá... e essa potência i pula de 2 em 2, né? Certo? Então aparece aqui um fator j elevado a lambda, né? E um fator j elevado a i, e aparece a potência tradicional x sobre 2 elevado a lambda mais i, né? Olha, isso aqui vai ser ou j, ou proporcional a j, ou proporcional a um número 1 ou menos 1, certo? Então aparece isso aqui. Esse aqui é um fator de escala, que é um número complexo, certo? Então a gente define essas funções, vão aparecer funções reais, e tira a natureza complexa desse fator aqui, bota isso numa constante, né? E define essas funções modificadas de Bessel, né? E lambda, observe aqui que aparece o j menos lambda, né? Para contrabalancear aquele fator lá, tá certo? Então, quando você faz isso, você cancela aquele j elevado a lambda que eu falei. Você fica com uma função real, função modificada, né? Então, observe que são potências que vão mudando de sinal. Ao quadrado dá menos 1, a quarta potência dá 1, e assim por diante. J3 dá J vezes menos 1, e assim por diante, certo?
Então você tem a função modificada de J lambda e lambda, né, agora, no caso, certo? E a função de segundo tipo modificada, que seria a função K, né? Combinação das funções J e Y, tá certo? Então, só para a gente ter familiaridade com essas funções, elas têm... ou seja, depois de todas essas redefinições, a gente usa essas funções como soluções possíveis do problema físico. A gente tem que saber quando escolher funções de Bessel de primeiro e segundo tipo e funções modificadas de primeiro e segundo tipo, né? Y e lambda, tá certo? Y e K, né? Então, o que nós temos de semelhança com as nossas funções tradicionais? Funções modificadas são funções tipo exponenciais, né? Parece, não são exatamente, mas são as primas das exponenciais reais elevado a x, certo? Notando que a função I0 é a que vale 1 na origem, e as outras todas valem 0 na origem, né? Essas são as funções que crescem indefinidamente, semelhantes a elevado a x. As funções de segundo tipo, elas decaem, né? Singularidade na origem e decaem para x muito grande. E são digamos, as parentes de elevado a menos x. Só lembrando, né, a função em m, ela aparece de fato com elevado a x, mas com um fator 1 sobre raiz de x, que não faz a função diminuir, porque elevado a x domina, né? Então tem esse fator 1 sobre raiz de x, e a função de segundo tipo aqui, 1 sobre raiz de x é elevado a menos x, né, funções modificadas, certo? Ou seja, em resumo, né? Então vamos resumir o que a gente achou para esses problemas todos, né? Então, para essa classe de funções modificadas, o problema fica variação periódica em φ, certo? As funções modificadas governam o problema na variável R. Elas não são funções que oscilam, não tem raiz, ou seja, essas funções não têm ortogonalidade, não têm propriedade de ortogonalidade, essas funções modificadas, certo? E a função H em Z também as funções também são funções oscilatórias, né? Então quando eu tenho oscilação em Z é porque eu tenho modificado em R. Quando eu tenho funções não modificadas tradicionais de Bessel, primeira e segunda espécie, eu tenho funções hiperbólicas em Z, né? Isso aqui sempre fica dessa forma aqui, né? Certo? Então tem um tipo de solução que a gente chama de tipo 1, quando você tem as funções de primeiro e segundo tipo, tradicionais de Bessel, periódicas em φ, hiperbólicas em Z. Tipo 2, modificadas em R, periódicas em φ, periódicas em Z, né? Se nós tivermos todo o domínio, então lembre-se que lambda tem de ser inteiro, né? Usando funções trigonométricas, a gente vai usar esses números inteiros positivos. Se fossem exponenciais complexas, a gente usaria com sinal, certo? Vamos fazer aqui um exemplo que caia na solução tipo 1, né? Problema dentro da região cilíndrica, limitado entre as tampas no plano z igual a 0 e z igual a L, e o cilindro tem raio A, né? Ou seja, nesse problema, a parede lateral do cilindro está aterrada, a tampa de baixo está aterrada e a tampa de cima está submetida a um potencial que é uma função arbitrária de R φ, né? Obviamente, eu tenho que ter
para mim poder decompor essa função, né, em funções ortogonais, eu tenho que ter a solução tipo 1, porque na tipo 1 a função em R gera funções ortogonais e a função em φ também gera funções ortogonais. Se eu for usar a solução tipo 2, não vai dar certo, né? Então, nesse caso aqui, todo domínio de φ é utilizado e lambda é inteiro, né? Então, nesse caso, nós usamos a solução, vamos fazer aqui separado, tá certo? Então, a gente vai usar para o problema específico, que é a solução que a gente vai usar para a proporção potencial. É a solução tipo 1, que vai ter o quê? Uma constante, função Jm, né? Aqui seria ni no caso, né? Ni r, né? Ni é da variável z, da função z, mais b, ym, que é a função de segundo tipo, ni r. Aí aparece uma constante c, a gente usa cosseno, né? Ou seno, tanto faz. Vamos botar seno de m, porque todo domínio, mais de cosseno de mm, φ e funções hiperbólicas em z, né? É seno hiperbólico de ni z mais f cosseno hiperbólico de ni z, né? Bom, primeiro vamos começar em z igual a zero. Condição de contorno é que o potencial vale zero. Z igual a zero, esse termo aqui não existe, que dá zero. Eu fico com f vezes 1, vezes uma função de r φ. Então eu vou ter alguma coisa, chamar aqui uma função de r φ, que é o que sobra, que é esse produto aqui, vezes f igual a zero. Para que isso dê zero, qualquer que seja r φ, no domínio R de 0A, φ de 0 a 2π, eu tenho que ter f igual a zero. Ou seja, esse termo não existe. Vou condensar a constante E agora. Vou tirar isso aqui, certo? Constante E eu vou jogar nas constantes A, B, C, D. Vou chamar de A', B', C', D'. E eu faço uma nova chamada, chamo a linha de A, B' de B, C' de C e D' de D. Né? Novas constantes, certo? Bom, o que mais? O Z igual a zero, R igual a zero, faz parte do domínio. Minha função potencial não tem nada no eixo Z, não tem nenhuma linha de carga. Então quer dizer que a função de segunda espécie não pode fazer parte da solução. Ou seja, eu tenho que fazer aqui B igual a zero. Né? Então, fazendo B igual a zero, esse termo aqui sai. Certo? Eu vou apagar já aqui direto. Ficamos agora com... pegar isso aqui, bota aqui. Apaga isso aqui. Então tem essa constante aqui. Deixa eu só organizar aqui, tá? Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá, né? E eu vou pegar essa constante A, jogar nas constantes C e D, chamar de C' e D', e em uma nova operação eu chamo C' e D' de C e D de novo, né, para não ficar gastando linha à toa, tá certo? Então eu fiquei com essa solução aqui agora. Bom, e agora resta a gente tentar
fazer Z igual a L. Em Z igual a L, minha função potencial tem que dar V de R φ. Né? Não só isso, ainda falta uma outra condição de contorno que eu não fiz ainda, certo? Eu só eliminei a função a função de segunda espécie, né? Tem um problema também em R igual a A, né? Em R igual a A, antes de fazer Z igual a L, tá certo? Z igual em R igual a A, o potencial tem que ser zero, né? Então eu tenho Jm NR, NA, no caso, vezes essa função que sobrou, que é uma função de chamar de G agora, certo? De φ vezes Z igual a zero, né? E só ou a gente zera as constantes C e D e desaparece com a solução, ou mantém essas constantes e faz o Jm igual a zero. Quer dizer que NA tem que ser uma raiz da função de Bessel, e para cada raiz eu tenho uma possibilidade, né? Ou seja, NA vai chamar de x a nésima raiz da função de Bessel. Então esse Ni na realidade é o Ni mn, né? Igual a xmn sobre A. Com essa escolha, eu já mato a condição de contorno em R igual a A, né? Eu fico agora com Jm xmn, né? R sobre A, seno hiperbólico. O Ni agora foi o xmn sobre A, né? Aparece aqui, ó. E aqui aparece essas funções C e D, né? C de seno de M φ mais D cosseno. Certo? Ora, obviamente, para mim matar a condição de contorno em Z igual a L, se eu forçar aqui o potencial de R φL de V de R φ, apenas um termo para um índice N não é suficiente. O que a gente vai fazer é o quê? Propor uma série de potências tanto na ordem M, certo? Várias possibilidades em M, né? Como na ordem N, né? Então a gente vai ter essa possibilidade, tá certo? Soma. Então a gente propõe que a solução seja a solução que satisfaz a equação de condição de contorno na tampa de baixo e na superfície lateral, como sendo uma soma nos dois índices mn. M vai de 0 a infinito, n vai de 1 a infinito. Vou botar assim. Daí você tem Jm x mn R sobre A. Daí aparece as combinações de seno e cosseno. Agora a gente bota aqui um índice mn, né, para cada caso, tá certo? Eu vou simplificar um pouquinho para não ficar muito grande, né? Chamar funções de seno e cosseno de U e V, tá certo? O M de φ Vm de φ. E aí você tem, eu não posso fazer a mesma coisa na função seno e cosseno hiperbólico, né? Aí fica aqui Cmn seno hiperbólico, mas não tem cosseno hiperbólico, porque o cosseno hiperbólico já foi embora, né? Só tem o seno hiperbólico só, não tem Cmn não, certo? Vezes, eu aqui errei aqui, certo? Só assim, vezes seno hiperbólico xmn z sobre A, e aí fica AMN mais BMN Vn.
VM de φ. Isso aqui a gente apaga, certo? Muito bem. A gente propõe essa solução série. E a gente põe agora aqui em R igual a A. Desculpe, em Z igual a L. Essa função proposta seja V de R φ. Então, a expansão de uma função de duas variáveis em termos das funções de base Z igual a L, né? Então, xmn L sobre A. E aí fica as funções seno e cosseno vezes AMN, o M de φ, que tem ortogonalidade, né? Nós já sabemos, tá certo? Esse índice inteiro, né? Vezes lembrando só a propriedade de ortogonalidade das funções U, né? O M com o M' vale π delta de M' para M diferente de zero, né? M igual a zero dá zero o resultado, né? E o cruzado, o M com VM', qualquer que seja, o IV vai dar zero sempre, qualquer que seja M, ou M', né? E VM', aí depende, né, se M é igual a zero ou não. Isso aqui vai dar 2π para 2π para M igual a M' igual a zero, e vai dar π para M e M', π vezes delta de M', né? Vou botar assim, certo? Para M diferente de zero, né? Então tem essa propriedade que a gente vai fazer. Faz o produto escalar com a função U para determinar o coeficiente AMN, depois faz com a função V para determinar o BMN e integra também, tá certo? Porque essas funções têm ortogonalidade, né? No domínio em R, tá certo? Então, se a gente fizer aquela denominação que a gente fez anteriormente, né? WMN igual a JM, né? XMN R sobre A, usando a ortogonalidade WMN é igual a 2 sobre 2, né? A JM mais 1 XMN ao quadrado sobre 2 delta de N', né? Então a gente obtém, certo? Vamos definir essas funções para ficar mais fácil aqui. U maiúsculo igual a WM, né? Eu vou omitir os argumentos aqui para não ficar muito carregado. WMN vezes o M, VMN maiúsculo igual a WMN vezes VM, né? Então, se eu fizer o produto escalar de funções no domínio Rφ, né? F de Rφ, G de Rφ, esse produto escalar é definido como sendo a integral dupla 0 a 2π, 0 a A, o domínio é de 0 a A, R de R, F de Rφ. Aqui a gente omite, tá certo? Omite aqui os argumentos para ficar simbólico, né? É assim que se faz geralmente, né? F com G no domínio do plano XY, né?
f de rφ e g de rφ. Produto escalar é uma integral dupla elemediária, né? No plano xy, certo? Não precisa usar o conjugado, porque as funções são reais, né? Então quer dizer que aqui é fácil obter, tá certo? Aqui eu tenho, na realidade, agora a função v. Eita, estou com uma notação ambígua aqui nesse caso. Foi o seguinte, vamos chamar essa função na tampa, né? Em vez de v, vamos chamar de um φ, certo? Esse φ aqui, né? Função, o potencial em z igual a L, vou chamar de φ, para não confundir com as nossas funções. Então, observe aqui, tá? Com essa minha definição de funções u e v, a minha função potencial, né, ficou escrito assim, né? Eu vou condensar Jm junto com a função U da função U maiúsculo. Então isso aqui vai ser soma em Mn, seno hiperbólico xmn z sobre A. E aqui ficou um U maiúsculo, tá certo? Que tem a função de Bessel junto, tá? U, M, N, botar assim de Rφ, né? Vezes A, Mn. U, Mn. Está aqui definido, né? O Mn é seno de Mφ, Jm de xmn R sobre A, né? Mais e com isso, com a ortogonalidade das funções seno, cosseno e de Bessel, nós diretamente obtemos que Amn é igual a 2 sobre a Jm mais 1 xmn ao quadrado, π, né? No caso, certo? Produto escalar de quem? Da função U vezes a função potencial que é dada em z igual a L. Esse é o resultado para Mn, né? Bmn aí depende, para m diferente de zero, botar assim, B0n, 2 sobre 2π vai dar 1 sobre π, a J1, né? Porque m igual a zero, né? x0n ao quadrado. Aqui fica só, eu posso botar v de 0n, né? Porque é cosseno dá 1, tá certo? Fica só J0, né? Aqui ficaria vezes φ, tá certo? E o Bmn vai dar, na realidade, 2 sobre π Jm, é o mais geral possível essa solução, né? Vmn, vou escalar com φ. Só para elucidar, por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui dá o quê? O Mn com φ é integral de 0 a 2π em φ da função seno de Mφ, e o que sobrar da integral de 0 a A RdR Jm xmn R sobre A tá faltando a função seno hiperbólica aqui, viu, pessoal? Vezes, eu vou fazer aqui já, vezes φ
e Rφ, né? Então, calcula essa integral primeiro, depois calcula essa aqui. Aqui faltou colocar seno hiperbólico xmn L sobre A, também, vezes, botar aqui, né? Seno hiperbólico x0n, no caso L sobre A, e aqui também seno hiperbólico L sobre A, né? Esse é o resultado, tá certo? Bom, a gente tem também um exemplo aqui mostrando como entra, em que problemas entraria a solução tipo 2, né? A gente vai só rapidamente mostrar aqui, não é difícil. Vou mudar aqui essa notação, tá certo? Potencial na parede lateral agora não é V, né? É φ igual a essa função φ de φz, né? Parede lateral, Z varia e φ varia de 0 a 2π. Certo? Nesse caso, observe que não há expansão, não existe uma função que depende de R para ser expandida. Então não existe funções ortogonais em R. Então não vai ter funções de Bessel de primeiro tipo ou segundo tipo, certo? Vão ter funções modificadas. Então a proposta de solução para aqui, né, a gente vai, por verificação, a gente usa a solução tipo 2 em geral e vai vendo as constantes, mas seria do tipo função modificada, essa função aqui, U, né, e V, são funções, lembre-se, né, no tipo 2, a dependência Z é periódica, né? Então a função U agora passa a ser a função UM de φ vezes seno de nπz sobre L. Por quê? Porque nπz sobre L tem raiz em Z igual a 0 e Z igual a A, Z igual a L, né? Certo? Isso aí é para vocês fazerem, né? Descobrir isso aí, certo? Pega a solução geral, pega a condição de contorno Z igual a 0, mata a função cosseno, né? Vai em Z igual a L e prova que o argumento da função seno tem que ser dessa forma aqui, porque só assim você tem uma função que dê 0 para Z igual a L, né? Para vários índices N, tá certo? E na dependência R você vai ter a função modificada de primeira espécie, não vai ter aquela outra que diverge no eixo Z, né? Só de primeira espécie, função modificada. Então, da mesma forma, você facilmente obtém, tá certo? Os coeficientes, né? Fazendo esses produtos escalares, e peço que vocês façam essa demonstração aí, certo? Que de fato nós temos esse tipo de solução. O que é o produto escalar aqui no caso? O produto escalar agora passa a ser, né, o produto escalar de duas funções, f de φz, g de φz. O produto escalar nesse exemplo aí é a integral. Domínio de z é de 0 a L, domínio de φ é de 0 a 2π, f de φz, funções reais, né? Aqui tem um dφ, g de φz. Essa é a definição por escalar que a gente está fazendo para esse exemplo, tá certo? Vai aparecer um A dφ na realidade, né? Nessas integrais aí, certo? Mas aqui a integral no fundo é em φ, dz dφ.
Ok. Bom, com as funções de Bessel, né, existem mais uma outra propriedade importante, é quando o domínio no plano é infinito, né? Vamos olhar para esse exemplo aqui e vamos falar de transformada de Fourier-Bessel, né? Suponha que ele tem um problema tipo em que a solução é tipo 1, certo? Em que o potencial em z igual a zero é uma função, vou chamar de função φ, tá certo? No plano, dentro do cilindro de raio A, por enquanto, o potencial está aterrado na parede lateral do cilindro, e o potencial, e esse cilindro tem uma altura que é cada vez maior, certo? De forma que eu posso fazer z tendendo a infinito. Então, nesse caso, as funções hiperbólicas em z são as funções que são importantes, né? Observe que eu botei agora o potencial não nulo na tampa de baixo, né? Não na tampa de cima. O potencial nulo na tampa de cima que vai para infinito. Então, a função mais convenientemente usada em z é a função exponencial decrescente, né? Ao invés de usar seno hiperbólico ou seno hiperbólico, exponenciais de argumento positivo e negativo, e, obviamente, para o potencial cair para z tendendo a infinito, a gente tem que usar a função exponencial decrescente, né? Certo? Todo domínio faz parte, então as funções G são as funções U e V, que a gente falou antes, né? O M de φ, né? Vm de φ. Potencial é zero em R igual a A, quer dizer que usa a função de Bessel, primeiro tipo, com esse xmn, que é a enésima raiz, e essa função é igual a dá zero, certo? Então a gente resolve essa condição de contorno, né? Então, observe, né? Se o raio for finito, e dado o potencial no plano, certo? Aqui nessa região, a gente pode determinar o potencial para z maior que zero, né? Com essa propriedade, mas a solução seria algo do tipo, deixa eu escrever aqui, né? A solução seria potencial, uma soma, né? Mn, todos esses possíveis, m vai de 0 a infinito, n vai de 1 a infinito, aí você tem exponencial menos xmn z sobre a, né? E nós teríamos a função de Bessel, Jm xmn R sobre A. Você tem aí também a mn, o m de φ, mais mn, vm de φ. Isso aqui é a função Wm, né, de R, certo? E nós definimos também funções U e V maiúsculas, né? Sem mostrar aqui os argumentos. Jm vezes o m, Jm, Pm, fica mais simples ainda, né, a representação, né? Eu vou tirar os argumentos para ficar mais fácil. Soma exponencial daí fica assim, né? A mn, o m, sem argumentos, na verdade é um mn, né? Mais bmn, vmn, né? Fica dessa forma. E agora a gente quer saber, bom, suponha que eu faça A tendendo a um número muito grande, certo?
cilíndrico A infinito, ou seja, então eu vou ter um problema em que eu especifico o potencial no plano XY, quero saber a solução no hemisfério superior. À medida que R tende a infinito, né, eu vou ter um domínio cada vez maior, tá certo? Então observe que nesse caso, né, a razão xmn sobre A, né, vira uma função, ou seja, à medida que, para um dado xm, né, se você tem n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc., a distância entre parâmetros é pequena. Então isso aqui se transforma numa variável contínua k, né? Esse ΔX mn sobre A vira um dk. O que eu vou fazer aqui é multiplicar, tá certo? Sem perda de generalidade, redefinir minhas constantes A e B e multiplicar todo mundo por x mn sobre A, né? Eu multipliquei aqui, tá certo? Eu redefini essa constante tal que a nova constante seja isso vezes isso. Quando eu faço uma diferencial disso aqui, tá certo? Eu tenho um ΔK aparecendo, certo? Então, sem perda de generalidade, essa soma aqui, eu só estou mostrando que essa soma aqui se transforma numa soma contínua, numa variável contínua. Então, eu redefino as amplitudes, certo? De forma que eu multiplico por dk, né? Eu fico assim, então, algo do tipo integral, né? Quer dizer, m ainda é inteiro, né? E a parte em n, que é a variável discreta n, a cada salto de uma unidade você tem uma variação dk na variável contínua. Então isso aqui se transforma no integral, né? De 0 a infinito, certo? Em dk. Daí você tem aqui exponencial xmn sobre A igual a k de menos kz. Vai ficar jm de xmn sobre A é k, kr. E você fica com aqueles termos lá, amn, o m de φ, mais bmn, vm, φ. Né? Então, uma parte da integral agora é uma soma contínua, né, em todo o domínio, tá certo? A gente passou agora para um integral tipo integral de Fourier, envolvendo funções de Bessel, né? Essas funções são ortogonais, eu posso aplicar ortogonalidade, né, em ambos os membros, vou ficar com essas relações que eu vou mostrar direto, sem ter que escrever todas elas, tá certo? Então, se eu aplicar a ortogonalidade em ambos os membros, ou seja, aqui a função U, aqui é Vm, né? Se eu multiplicar ambos os membros, por exemplo, por U, com M, então eu vou isolar o meu AMN, né? Vezes essa integral. Vou ter um termo apenas nessa soma, certo? Se eu multiplicar por V, eu vou isolar um termo que contém o BM, ou seja, eu vou obter o quê, né? Para M diferente de zero, observe que eu não vou eliminar a integral continua. Só a soma, eu vou ter um termo só na soma, certo? Então, fica essa integral aqui, dk jm am de k, igual a essa integral vezes a função u. Né? Para m diferente de zero, porque a função seno só vai ter resultado para m diferente de zero, né? Para m igual a zero, você tem a função b para m igual a zero, tá certo? Então, envolve essa integral aqui, j0 com b0. Né? Dá esse resultado, valor médio da função, né? E para m diferente de zero, você tem uma integral envolvendo bm. Observe que esses são os coeficientes de Fourier de variável contínua k. Bom, e para isolar finalmente
um termo apenas, né, para um dado K, certo? A gente tem que usar a completeza das funções de Bessel. Todo conjunto que forma funções ortogonais é um conjunto completo e vai ter uma propriedade de ortogonalidade associada, né? Deixamos isso aqui também, que vem da teoria de equações diferenciais, né? Integral de j, xm de kx, xm de k'x é igual a função delta. Então, o que a gente faz? Multiplica, dá só um exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui, né? Jm de K, linha R, em ambos os membros, e integro ambos os membros vezes R dr, de 0 a infinito. Certo? Quando eu faço isso, eu vou ter uma função delta da integral em R, e eu vou ter só, quando eu faço integral em K, com a função delta de K menos K', eu calculo o BM de K'. E aí eu consigo isolar cada termo, né? Então é isso que a gente faz e obtém essas relações finais, são os coeficientes de Fourier, no caso da transformada de Fourier-Bessel, ou seja, nós temos aí o AM, né? O A0 dá zero, porque M igual a zero, a coeficiente da função seno não tem, né? B0, que envolve a função cosseno, dado por isso, e BM é dado por isso aqui, né? Então, qual a importância de usar integral de Fourier-Bessel, né? Então, se você tem um problema em que o potencial é dado aqui no plano XY, certo? O potencial é dado aqui no plano. Você consegue determinar o potencial em qualquer lugar no eixo, no hemisfério superior, certo? Dado isso aqui, você consegue determinar, certo? Por exemplo, né? Exemplo. Suponha que você tem um disco aterrado, aliás, um disco submetido ao potencial V. E o restante do plano está aterrado. Ou seja, a função φ de R φ é igual a V para R menor ou igual a e é zero para R maior do que A, né? Então, você pode obter a solução, né, tendo um disco a um potencial V e uma região aterrada ao redor do disco, né, por exemplo, certo? E a gente começa a resolver situações mais práticas, né? Certo? Ou vice-versa, né? Disco com potencial zero e ao redor aterrado, tá certo? Ou então um conjunto de superfícies potenciais alternados de condutores, etc. Certo? Muito bem. Bom, o último tópico que nós temos para só falar, certo? Isso aqui não está disponível no momento. Certo? Vou apagar aqui. Isso tem tanto no AF que encontro no próprio Jackson, né? A gente não vai demonstrar porque essa relação de expansão da função inversa em cilíndricas, só ela é uma aula, tá certo? Então não vamos perder tempo com isso. A gente só quer usar resultados que sejam úteis agora, a partir de agora, na solução de problemas. Um deles é essa expansão da função inversa em cilíndricas, né? Existem várias formas de fazer, essa é uma delas, né? Função inversa expandida em termos de exponenciais complexas, certo?
e funções modificadas de Bessel, né? Nesse caso aqui, observe que tem uma integral de Fourier Bessel aqui no meio, tá certo? Envolvendo as funções modificadas e não as funções tradicionais de Bessel, né? X é o vetor posição em cilíndricas, componentes RZ. X' é o vetor posição em cilíndricas, componentes R', Z'. E R menor, R maior é um menor ou maior entre R e R'. Então, essa é a expansão em cilíndricas. Não vamos demonstrar, vamos só usar esse registro quando a gente precisar utilizar eventualmente, tá certo? A gente pode usar isso aí. Tá bom? Bom, então com isso a gente conclui essa nossa aula de hoje e até a próxima oportunidade.